Glória a Deus. 1 João, capítulo 2. Quando os irmãos encontram esse texto da palavra do Senhor, para nós é uma alegria muito grande ter conosco o irmão Carlos e a irmã Ana, os pais da irmã Tainara. É um presente de Deus tê-los conosco. Uma alegria muito grande no coração de todos nós. E como nós devemos saudá-los, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Deus abençoe, Carlos e irmã. É um presente de Deus ter vocês aqui. Amém? A Tainara aqui é uma bênção do Senhor. Glória a Deus. Primeira Epístola de João, capítulo de número 2, versículo de número 18, para nossa meditação nessa noite. 1 João, capítulo 2, verso número 18. Glória a Deus. Os irmãos encontraram? Amém? Assim está escrito na poderosa palavra de Deus: filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele vos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevo acerca dos que vos enganam. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentirosa, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos a confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Amém. Podem tomar assento, irmãos, por favor? Glória a Deus. Glória a Deus. Esse texto me tem uma mensagem que abençoa ricamente o nosso coração. Muitas pessoas dizem que não importa naquilo que você crê. O que importa é que você seja sincero naquilo que você acredita. Mas a grande verdade é que a sinceridade, ela não tem o poder mágico de transformar algo falso em algo verdadeiro. Não basta ser sincero naquilo que nós acreditamos. Nós precisamos acreditar naquilo que é a verdade. E nesse texto que nós fizemos a leitura, no versículo de número 18 do capítulo 2, o apóstolo João, o apóstolo do amor, ele diz: filhinhos, é já a última hora. João, ele é enfático em afirmar que nós já estamos vivendo a última hora da igreja. Ele enfatiza isso com muita veemência.
Estamos vivendo os últimos dias que antecede o arrebatamento da igreja e o juízo final. Já é a última hora. E o apóstolo Paulo, em concordância, pois falavam pelo mesmo Espírito, em 1 Timóteo capítulo 4, ele diz como seriam os últimos dias. E João diz como seriam as últimas horas. Filhinhos, já é a última hora. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2, Paulo diz que o Espírito expressamente afirma que nos últimos dias apostataria alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizada a sua própria consciência. Os últimos dias, a última hora, será marcada por uma apostasia, negar a fé que se professava. Os últimos dias haverá uma proliferação de ensino de demônios, de doutrinas de demônios, homens que serão usados pelos demônios para enganar os homens. E uma das finalidades dos espíritos malignos, dos quais Paulo fala, e João diz que já é a última hora, é levar os homens a crerem na mentira. Atos dos Apóstolos, capítulo 5 e versículo 3, diz que o diabo encheu o coração de Ananias para que ele mentisse ao Espírito Santo de Deus, e em consequência da sua mentira, ele morreu, e posteriormente a sua esposa também morreu, porque os demônios, eles influenciam, eles levam as pessoas a acreditarem na mentira. Eles não somente inspiram os homens a falarem mentiras, como eles também inspiram os homens a acreditar nas mentiras. Ele leva as pessoas a aceitar doutrinas errôneas como se elas fossem verdadeiras. E Paulo, escrevendo aos irmãos de Corinto, numa das congregações que mais dificuldade Paulo enfrenta, aonde ele expõe o seu lado pessoal, ele diz no capítulo 11, versículo 4, porque se alguém for pregar um outro Jesus, então existe um outro Jesus sendo pregado. Se alguém receber um outro Espírito, então existe um outro Espírito que está sendo recebido. E ele diz: se alguém vos pregar um outro Evangelho, que não seja o Evangelho anunciado pelos apóstolos, ele diz: com razão sofrereis. Então existe um outro Jesus, um outro Evangelho e um outro Espírito. E João e Paulo, eles dizem que esses últimos dias, essa última hora, que antecede o arrebatamento da igreja e o juízo final, proliferariam ensinos de demônios e pessoas que seguiriam estes ensinos. No capítulo 2, versículo número 18, João diz: filhinho, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. O anticristo, ele será uma espécie de encarnação de Satanás, uma manifestação do diabo. O profeta Daniel, ele descreveu a manifestação do anticristo como um pequeno chifre, o príncipe que adivinha, Daniel 9:26, cuja característica principal será fazer guerra e lutar contra os santos de Deus e procurar ocupar o lugar de Deus. E diz a Bíblia que Deus deu a ele poder para naqueles dias ele vencer os santos. E a razão pela qual ele há de se
manifestar, é para fazer guerra aos santos, aqueles que não subirem no arrebatamento da igreja, e para tomar o lugar de Deus. O Senhor Jesus, Ele expandiu-nos a compreensão a respeito do assunto da vida do anticristo. Antes do anticristo surgir, essa personagem, a encarnação de Satanás, o homem da abominação, o filho da iniquidade, surgirão. João está dizendo, muitos anticristos, muitos falsos profetas que se apresentarão em nome de Cristo. E eles farão tão grandes sinais, e eles farão tão grandes prodígios, que se possível fora, enganaria até os eleitos. Quem disse isso foi o Senhor Jesus. Em Mateus 24, versículo 5, 11, 24. E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Muitas pessoas serão enganadas, seguirão falsos cristos, seguirão falsos profetas, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão, dizendo Jesus, disse Paulo, farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganaria até os eleitos de Deus. Se possível fora, até os eleitos eles seriam enganados. E como nós podemos nos precaver do engano do qual Jesus diz que acontecerá na última hora, nos últimos dias que nós já estamos vivendo? A única maneira de nós nos precavermos de todo este engano, de toda essa ação maligna no mundo, é nós julgarmos todas as coisas à luz da palavra de Deus, exatamente como os crentes bereanos. Eles ouviam aquilo que Paulo ministrava e eles examinavam nas Escrituras para ver se o que Paulo dizia estava em harmonia com as Escrituras que eles possuíam. E diz que eles eram mais nobres do que os irmãos de Tessalônica, porque eles examinavam nas Escrituras se aquilo que Paulo, um apóstolo chamado por Cristo, comissionado por Cristo, debaixo da autoridade de Cristo, se tudo o que ele falava estava em harmonia com as Escrituras que eles já possuíam. Não é as nossas experiências que julgam a palavra, é a palavra de Deus que julgará todas as nossas experiências, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais, e farão tão grandes prodígios, e tantas maravilhas, e os homens serão atraídos pelos seus sinais, pelas suas maravilhas, por aquilo que está acontecendo de visível. Mas Jesus nos ensina a nós examinarmos a palavra de Deus, nós sermos como os crentes bereanos, em nome do Senhor Jesus, que nós tenhamos discernimento espiritual nessa última hora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, para que nós não sejamos enganados, porque haverá falsos cristos, falsos profetas, e se nós formos letárgicos em relação às Escrituras Sagradas, nós podemos sim sermos enganados. E junto com o conhecimento das Escrituras, aliado o discernimento espiritual na vida do servo de Deus e da serva do Senhor, para que nós não sejamos enganados. Porque existem muitas pessoas que estão levantando uma bandeira e dizendo em nome de Deus, mas é preciso discernimento espiritual para sabermos se aquela pessoa, ele fala em nome de Deus e através do poder de Deus, ou se é um outro poder que está agindo na vida dele. Nós precisamos de discernimento espiritual. A Bíblia nos diz em 1 Reis, capítulo 14, 1 ao 20, que Roboão tem um filho, o seu filho está doente, e ele
pede para que a sua esposa, ela se disfarce, ela vá ao encontro do homem de Deus, para consultar o homem de Deus, e buscar uma palavra a respeito da criança, se a criança vai viver ou não. Ela ouve a palavra de Roboão, ela se disfarça, ela coloca uma roupa, ela coloca uma capa, e o Espírito de Deus fala ao coração do homem de Deus. E quando ela sai de casa, e quando ela coloca o seu pé na residência, aonde estava o homem de Deus, sem ela dizer qualquer coisa, o homem de Deus já fala para ela: ei, esposa de Roboão, tu vieste aqui para buscar uma palavra em relação àquela criança. A criança não viverá. Aquele homem, diz a Bíblia, ele já era avançado em idade, ele já tinha debilidade de visão, a visão literal, ele não enxergava, mas ele tinha visão espiritual, ele tinha discernimento. Aquela mulher veio para enganar o homem de Deus. O homem de Deus era cego literalmente, mas ele via no mundo do Espírito, tinha comunhão com o Espírito fala com ele, e ele discerne o Espírito que está na vida daquela mulher. Aleluia! Outro exemplo de discernimento espiritual, quando Eliseu ele recusa o presente de Naamã, ele diz: nós não queremos, eu não quero o teu presente. E ele despede Naamã. Naamã vai-se embora. Geazi, ele vê Naamã indo embora, ele sai correndo atrás de Naamã. Ele diz: Naamã, chegou os filhos dos profetas lá com o meu Senhor. Ele me mandou que eu venha para buscar alguns pertences. E Naamã, então, ele fala: não sou o que você está pedindo, uma barra de prata, mas 2 barras de prata, e as capas que você precisa. Geazi pega tudo aquilo e sai, enterra. Ele chega como que se absolutamente nada tivesse acontecido aonde está Eliseu. E quando ele está entrando, sem que ele diga qualquer palavra, Eliseu pergunta: aonde você esteve? Ele diz: eu não fui a lugar nenhum. E Eliseu diz: porventura não foi o meu coração contigo? Era ocasião para você pegar aquilo que não me convinha. Ele foi em busca, o texto é lindo, que ele foi em busca de prata e vestes, mas Deus discerne no coração de Eliseu carros, bois, ovelhas. Ele foi em busca da prata e da capa, mas o Espírito discerne no coração de Eliseu o que ele ia fazer com aquela prata e com aquela capa, e fala: você ia comprar bois, você ia comprar ovelhas, você ia comprar carne, coisas e coisas e coisas. Porventura o meu coração não foi contigo? Ora, Eliseu não saiu da sua casa. Eliseu não saiu de casa. E Geazi vem para enganar ele, mas porque ele era viajado no mundo do Espírito, ele tem o discernimento, e ele não é enganado por essa proposta de Geazi. Aleluia. Mas pastor, ele é Geazi. Ok, irmãos, Neemias capítulo de número 6, alguém se levanta e convida Neemias para que desça junto, para que vá ao templo para oferecer sacrifícios. Neemias sabia que não podia ir. Então alguém diz: assim diz o Senhor, Deus me mandou te convidar para que nós possamos ir juntos ao templo. E Neemias, ele discerniu que aquele homem que fala em nome de Deus não tem nada a ver com Deus, e ele então diz: longe de mim pecar contra o Senhor, eu não posso descer porque estou fazendo uma grande obra para o Senhor. Aleluia. Neemias teve discernimento espiritual. Aleluia.
Você pensa que eu vim sem Deus? Foi Deus quem me enviou. Mas Ezequias, ele tem o discernimento de que aquela palavra, embora fosse proferida em nome de Deus, não era o Espírito de Deus que estava falando por intermédio daquela carta. Não era Deus, e ele discerne que aquilo não tinha nada de Deus. E ele não desce, ele não vai, e Deus concede o livramento. Um outro texto que nós encerramos. Livro de Atos, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 3. Pedro não entendia de mercado imobiliário, de bolsa, de ação, de venda. Ananias e Safira vende uma propriedade, retém uma parte e outra parte deposita aos pés dos apóstolos, entrega ali ao apóstolo, pensando que enganaria o homem de Deus, porque é um pescador, um homem simples, um homem que não teve a mesma formação que Paulo aos pés de Gamaliel. E quando eles tentam enganar o homem de Deus, o Espírito Santo traz o discernimento, e então Pedro fala: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? E ele cai morto ali, e depois a sua esposa também cai morta, porque eles tiveram discernimento espiritual. Aleluia! A igreja, nesta última hora, a última hora que estamos vivendo, precisamos de discernimento espiritual, porque vai ter pessoas que vai chegar para você e vai dizer: eu te digo isso em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo. Deus está mandando te dizer isso, e Deus não está mandando coisa alguma. E para saber se é Deus ou não, é palavra bereanos e é unção do Espírito Santo. O apóstolo Paulo chamou o anticristo de homem da iniquidade, filho da perdição. Ele virá no poder de Satanás, ele virá fazendo sinais e prodígios de mentira, com todo engano de injustiça aos que perecem. Não rejeite, irmãos, não rejeitemos a verdade de Deus em nossa vida. Não rejeite a verdade de Deus, porque vai chegar um momento em que Deus, o próprio Deus, ele vai enviar o espírito do erro, o espírito da mentira, para que os homens creiam na mentira, porque eles recusaram crer na verdade de Deus. Não resista à verdade de Deus, não rejeite, não rechace a verdade de Deus na tua vida, porque vai vir a hora, e nós já estamos vivendo a última hora, os dias maus, em que o próprio Deus, como está em Romanos capítulo 1, Deus está falando aos homens, os homens tendo conhecimento de Deus, não honraram a Deus como deveriam honrar, eles se inflamaram em suas paixões, homens com homens, mulheres com mulheres, e Deus os entregou a um sentimento perverso. O julgamento de Deus foi entregá-los, e vai haver um tempo em que Deus vai enviar sobre a terra o espírito do erro, porque os homens rejeitaram crer na verdade, então eles vão crer na mentira, para que pereçam. Em nome do Senhor Jesus, creia na verdade de Deus, viva a verdade de Deus, em nome de Jesus Cristo. Em Apocalipse 3 nós temos uma descrição simbólica do anticristo, essa figura sinistra que surgirá nos últimos dias. O prefixuante tem dois significados: contra ou em lugar de. O anticristo, ele se opõe a Cristo. O anticristo, ele imita a Cristo.
se opõe a Cristo e ele imita a Cristo. E João está dizendo no capítulo 2, versículo 18, e como já ouviste que vem o anticristo, essa figura que não surgiu, mas muitos anticristos têm surgido, muitos anticristos. Anti significa aquele que é contra, oposição, e se coloca em lugar dele. O anticristo combate contra Cristo e ele imita Cristo. O espírito do anticristo está por detrás de toda doutrina falsa. Ele está por detrás de toda prática religiosa que toma o lugar de Cristo. Ali está o espírito do anticristo. E João diz no capítulo 4, versículo número 3 da sua epístola, que o espírito do anticristo, ele já está agindo em operação no mundo. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio cá não é de Deus. Mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e esse que já está no mundo. O anticristo, a personificação de Satanás, ainda não se manifestou, porque há um que ainda o resiste, mas muitos anticristos têm surgido. Anticristo, aquele que se opõe a Cristo e aquele que ocupa o lugar de Cristo. E João está nos dizendo que o espírito do anticristo, ele já está em operação no mundo. Em 2 Tessalonicenses 2,7, Paulo diz que o mistério da iniquidade, ele também já está operando. O espírito do anticristo já age no mundo, o ministério da iniquidade também já está agindo. Esse espírito, ele teve origem na queda de Lúcifer, quando ele se rebela contra Deus e tenta estar acima de Deus. E esse espírito de rebelião, ele prevalece desde então no mundo. Há um espírito no mundo que já está agindo. Ele está em oposição a Cristo e ele quer assumir o lugar de Cristo. O mistério da iniquidade, ele já está operando, preparando a plataforma para a manifestação do homem da iniquidade. E Jesus, ele previu que isso aconteceria quando ele diz que pela multiplicação da iniquidade, o amor de quase todos na revista atualizada se esfriará. A iniquidade se multiplica e o amor de quase todos se esfriará, porque há um espírito que está agindo no mundo. É o mistério da iniquidade, é o espírito do anticristo, que está em oposição a Cristo e quer tomar o lugar de Cristo. E se nós não tivermos discernimento espiritual, nós podemos pensar que estamos sendo possuídos, tomados, controlados pelo Espírito de Deus, mas podemos ser um aliado do Espírito do anticristo, que está em oposição a Cristo. E a minha pergunta nessa noite: qual Espírito você está servindo? O Espírito Santo de Deus ou o Espírito do anticristo? Porque o anticristo, ele é contra Cristo, ele quer o lugar de Cristo e ele quer esfriar o amor de muitos para que se apostatem da fé, para que virem as suas costas para o Senhor Jesus. E pela falta de discernimento, pela falta de conhecimento das Escrituras, tem gente comendo um gato por lebre e fala: isso aqui é lebre, não é gato que está comendo, isso aqui é coisa boa, isso aqui é coisa de Deus, essa é uma palavra de Deus, mas não tem nada de Deus, meus irmãos, não tem nada de Deus. E ainda falamos que coisa maravilhosa,
muitos anticristos, eles são, na verdade, precursores daquele que há de vir. Veja, irmãos, quanta oposição a Cristo. Veja quanta oposição. A questão não é o que a igreja ensina a respeito do casamento. Isso é menos relevante. A questão não é o que o pastor fala em relação ao casamento. Heterossexual, isso é menos relevante. O que nos importa é o que Jesus ele falou a respeito do casamento. Por quê? No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como do unigênito do Pai. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Hebreus diz que é impossível que Deus minta. Então é menos relevante o que a igreja diz a respeito do casamento. É menos relevante. Tem a sua relevância? Tem, mas é menos relevante. Porque o que importa é o que Jesus disse a respeito do casamento. Só que para nós saber o que Jesus diz a respeito do casamento, nós precisamos responder: quem é Jesus? Quem é Jesus? Será que Jesus é um profeta? Será que Jesus foi uma pessoa popular? Será que Jesus foi um iluminado, como tantos veem, um profeta? Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Para Deus, e o testemunho de Deus a respeito dele foi: este que está vindo o Espírito sobre ele, é o meu filho amado em quem eu me comprazo. E Jesus, ele é Deus. E é impossível que Deus minta. E Deus disse em Mateus 19 que o que Deus uniu não separe o homem. Portanto, deixará o varão, o seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua varoa, e os dois tornar-se uma só carne. Que Deus uniu não separe o homem. Jesus disse que o casamento é o homem e a mulher. Então Jesus disse isso. Então o que importa é o que Jesus disse, porque ele é Deus. Não é o que eu ou outro diz, é o que ele disse. É o que Jesus disse. Mas nós estamos vendo o Espírito que está contra Cristo, querendo tomar o lugar de Cristo, com tantas leis. Não é porque os países regulamentam a iniquidade que Deus verá a iniquidade como regulamentada. A iniquidade sempre será iniquidade aos olhos de Deus. Esse é o espírito do anticristo, que está em oposição a Cristo. Não, o que importa é a manifestação do amor. Não, irmãos, o que importa é o que Jesus Cristo ele disse. Ele disse: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Segundo Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia, porque ele tem poder de dar ao homem um novo coração. Aleluia. Mas o espírito do anticristo está agindo no mundo. João ele diz no versículo 19 que os anticristos, está no plural, eles saíram de dentro da própria igreja. Os muitos anticristos que vieram, em contraste com o anticristo que ainda virá, são identificados como falsos mestres que abandonaram a igreja. Eles eram da igreja, eles saíram das fileiras da própria igreja. É o que João está dizendo. Esses falsos mestres devem ter argumentado, como você está ouvindo, e como nós ainda ouviremos. Ora,
Ele diz o seguinte: alguns dias atrás, levantou alguém com o nome de Judas, dizendo: se será alguma coisa. E muitas pessoas seguiram ele. Ele morreu e se dispersou. Acabou tudo. Agora, esses cristãos são seguidores de Cristo. Se o que eles estão dizendo procede de Deus, porventura, não estaremos nós lutando contra Deus? Boa palavra de Abel. Porque aquilo que os discípulos estavam anunciando não era que nem Judas, não era que nem os outros. Eles estavam anunciando o fundamento da Bíblia. E não se levantou apenas o Sinédrio, levantou-se Roma, levantou-se os imperadores, levantou-se o mundo para tentar destruir o Evangelho, a Igreja de Cristo, mas porque esta obra, ela não procede do homem, essa obra procede de Deus, os homens não puderam destruir. Não puderam destruir. E qual lado nós estamos? Nós estamos lutando em favor do reino, ou nós estamos lutando contra o reino? Porque se nós estivermos lutando contra o reino, e se essa obra é de Deus, e creio que ela está edificada sobre a rocha, nós não prevaleceremos. Eu digo essa obra do arrebatamento, essa obra da evangelização, essa obra da restauração de famílias, se essa obra procede de Deus, não há quem possa destruir. E agora, de que lado eu e você estamos? Quem está agindo na nossa vida? O Espírito de Deus ou o Espírito do Anticristo? De forma de engodo. Não precisa disso. Afinal de contas, tudo que brilha é ouro, não, senhores. Mas ele fala em nome de Deus. Ele anuncia o nome de Jesus. Mas só porque ele fala o nome de Deus, nós devemos segui-lo cegamente? Nós nos voltaremos para a palavra de Deus em nome de Jesus de Nazaré e buscaremos a unção do Espírito na nossa vida todos os dias enquanto durar essa vida. Eles saíram do nosso meio, mas não eram de nós, para que se manifestasse. E Jesus, ele diz: aquele que perseverar até o fim, ele será salvo. Tem que perseverar, louvamos aqui hoje. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. De duas uma, ou eles nunca foram da igreja, ou eles estavam na igreja e apostataram-se da fé. Mas Jesus diz que nós seremos odiados por causa do seu nome, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Nada de abandonar as fileiras da igreja, mas perseveraremos, porque a nossa salvação está mais perto do que quando nós aceitamos a fé em Cristo Jesus. A noite é passada, o dia é chegada, a trombeta vai soar e a igreja vai sair da terra. Nem todos os membros da igreja visível fazem parte da igreja invisível, meus irmãos. Nem todos que são batizados nas águas por imersão e participam mês após mês do corpo de Cristo fazem parte da igreja invisível, universal, que vai morar no céu. Nem todos que estão na igreja local, eles têm os seus
nomes escritos no livro da vida. Somente o Senhor conhece aqueles que pertencem a Ele. E eu quero crer, desejo crer, não posso saber, mas eu oro para que nós pertençamos de fato ao Senhor Jesus nessa noite. Não somente sermos um membro da igreja local, mas ter o nosso nome escrito no livro da vida, em nome do Senhor Jesus. A proteção, versículo 20 e 21, a proteção contra o anticristo que vai vir, os anticristos que já estão aí, e o espírito anticristo que já está operando no mundo, é a unção e é conhecimento de Deus. Reis e sacerdotes e profetas, eles foram ungidos e separados por Deus para um ministério especial. Na dispensação da graça, todos os salvos, todos os crentes, eles podem receber o Espírito Santo de Deus. Paulo diz em Efésios 4,30 que nós fomos selados com o Espírito Santo para sermos a propriedade de uso exclusivo de Deus. A presença do Espírito Santo na vida do salvo é a defesa contra o erro religioso propagado pelos anticristos e pelo espírito do anticristo, pois o Espírito Santo de Deus, ele ilumina o nosso entendimento, e o Espírito Santo, ele nos guia toda a verdade, aleluia, e nos dá o conhecimento do Deus verdadeiro. Por isso a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos vós, porque o Espírito Santo ilumina o nosso entendimento e ele nos guia na verdade. Ele não é o espírito do engano, ele não é o espírito da falsidade, o espírito da mentira, ele é o espírito da verdade que nos guia a toda a verdade e nos dá o conhecimento do Deus verdadeiro, comunhão com o Espírito, para nós não sermos enganados nesta última hora da igreja sobre a terra. Santo é o teu nome, Jesus, aleluia. O salvo que é ungido pelo Espírito, ele é capaz de discernir a verdade do engano. Ele é capaz de opor-se à heresia e suportar os ataques de Satanás, mesmo que ele tenha só a segunda série, a terceira série, a quarta série, mas ele tem o Espírito Santo de Deus. Ele pode ser um novo convertido, mas ele tem o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo vai iluminar o seu entendimento e vai dizer: ei, tem alguma coisa de errado nessa palavra, tem alguma coisa de errado nesse ensino, e ele vai rejeitar aquela palavra, porque ele tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Eu me lembro de uma ocasião, foi um moço dentro da nossa casa, um moço que surgiu lá na nossa vila. Alguns diziam que ele era profeta. Aí nós fomos orar, ele foi em casa, aí o testemunho que ele tinha sido curado, ele era soro positivo, Jesus o havia curado, ele estava dando testemunho dos irmãos na casa do menino, orar de casa em casa, e aí ele foi orar na nossa casa, era solteiro. Aí ele começou a orar, eu de olho nele. Tem alguma coisa diferente nesse moço, eu de olho nele. Ele viu que eu estava olhando para ele. Ele orando, eu de olho no olho dele. Olhava dentro do olho dele. Tem pessoas que fogem do meu olho, né? Pessoa que foge, que olha no olho. Eu olhava no olho dele, olhava no olho. E ele ficou meio incomodado, aí ele começou a pegar profetada. E disse: irmã Maria, o seu inimigo está dentro da sua casa. E ele está aqui na cozinha, mas Deus vai abater ele. E Deus manda dizer que não é para orar por ele, porque Deus vai tratar com ele, olhando para mim e olhando para ele. Aí ele foi embora, minha mãe falou: você é muito mal educado, como que você trata o moço? O moço foi orar em casa. Eu falei: mãe, tem alguma coisa desse moço que não bate. Primeiro, ele falou para a senhora não orar por mim, porque
é o inimigo sou eu. E lá em 1 Samuel, Samuel diz: longe de mim pecar contra Deus, deixando de orar por vocês. Eu vou ler esse texto para a senhora. Como que o senhor vai deixar de orar por mim? Se o senhor deixar de orar por mim, o senhor está pecando. Então o que esse moço falou não tem fundamento. Eu não acredito que ele falou. Eu não falei, é bravo. Passou os dias, ele apareceu lá na porta de casa e chamou para entrar. Eu falei, vamos vir na cabeça. Aí ele falou, eu queria oração. Eu falei, mas vamos orar agora. Para a vida, vamos orar em nome de Jesus. Deus tem um plano na tua vida, Ele quer te salvar. Você precisa conhecer mais a Bíblia, precisa conhecer Jesus. Não, mas eu, não, vamos orar, vamos orar. Vamos clamar o Senhor. Aí começamos a orar: Jesus, o Senhor é fiel. Jesus, o Senhor é maravilhoso. Eu vi o pai com a mão na cabeça dele: Jesus, repreenda esse demônio em nome de Jesus. Caiu o processo. Deus, tu és poderoso, Senhor. Caiu o processo, oramos. Jesus libertou ele. O que foi que aconteceu? Eu falei: filho, você precisa de Jesus na tua vida. Aí para de mentir. Para com isso. Mas ele estava falando em nome de Deus. Em nome de Deus. E nós precisamos dessa última hora, a unção do Espírito Santo na nossa vida. Nós estamos na comunhão com o Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque mesmo que você não tenha, irmãos, leitura, você vai ter o discernimento do Espírito Santo de Deus, aleluia. Você vai ver que aquilo não é de Deus, e você não vai comer aquela comida que não vem no coração do Pai. Jesus, aleluia. Discernimento espiritual. João estava convencido de que os salmos, os seus filhos da fé, estavam firmados na verdade. Versículo 21, não vos escrevi porque não soubesse a verdade, mas porque a sabeis e porque nenhuma mentira provém da verdade. João estava seguro de que todos os seus filhos estavam firmados na fé, estavam na verdade. E a verdade da qual João está se referindo é o Evangelho de Cristo, é o Evangelho pregado pelos apóstolos. Ele diz: não vos escrevi porque não soubesse a verdade. A verdade, quem está falando, é Evangelho. Ele está dizendo para seus filhos: vocês conhecem a verdade, a doutrina dos apóstolos, a pregação original. Rejeite qualquer coisa que não esteja de harmonia com o ensino que vocês receberam. Rechace fora, porque isso pode levá-los à perdição e à condenação. Jesus, aleluia. A mentira que os religiosos, proclamaram no mundo, ela não procede do puro Evangelho, mas a distorção dele. Uma vez que a mentira, ela procede do diabo, diz aqui no versículo 21, nenhuma mentira vem da verdade. Toda a distorção que está existindo no mundo não procede do Evangelho puro. E João, quando se trata de questão doutrinária, ele não tem meio termo. Para ele, ou é verdade ou é mentira. E ele já tinha falado na sua epístola a respeito das mentiras dos hereges. A primeira mentira é que os hereges, os falsos cristos, eles dizem ter comunhão com Deus e eles andam nas trevas. Capítulo 1, versículo 6. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então João, ele é enfático nessa questão também. Quando se trata de questão doutrinária, ou andamos na verdade, ou andamos na mentira. Aquele que diz ter comunhão com Deus e anda em trevas, é mentiroso. Em segundo, em 1 João 2,4, é mentiroso aquele que diz que conhece a Deus, mas não guarda os seus mandamentos. Aquele que diz que eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. E a terceira mentira básica que João apresenta dos hereges está no versículo de número 22. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo esse mesmo, que nega o Pai e nega o Filho. Essa é a terceira mentira dos hereges. Eles negam a encarnação de Cristo. Eles negam que Jesus, ele veio em carne. Esse é o espírito do anticristo.
agindo. Porque Jesus, a partir do capítulo 1, versículo 1, João ele já vai descrevendo que ele vem em carne. Que o mesmo Jesus que foi crucificado é o mesmo Jesus que foi sepultado e o Jesus que foi ressuscitado. Mas eles estavam negando que Jesus, ele era o Cristo e que ele veio em carne. E no versículo de número 23, qualquer que nega o Filho, também não tem um Pai. E aquele que confessa o Filho, tem também um Pai. Irmãos, negar o Filho equivale a negar também o